Então, fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é muito importante e também de graça a tua inscrição, então deixa o teu like, reforça aí a tua inscrição, habilite o sino das notificações para todos os vídeos, vamos ajudar, deixa essa moral aí pro canal Vasco Connection. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui, esquecendo de se inscrever, então deixa essa moral aí, reforçando aqui. Antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo da Betfair junto ao canal Vasco Connection. Clica uma vez no link, faça a tua inscrição e receba um super bônus da Betfair de até R$ 600 no momento do teu primeiro depósito. É uma campanha da Betfair para os vascaínos sensacional. Lembrando também que ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso Vasco. Então vamos ajudar nesse momento de recomeço do Vasco. Então, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Corre lá, faça a tua inscrição, vamos se inscrever, vamos ajudar, beleza? Aqui, assunto importante, maior venda da história do Vasco. E eu tô falando do Rayan. Rayan, que teve aquela expulsão polêmica no jogo com o Atlético Paranaense e tudo mais, pediu desculpas e teve uma conversa, gente. Eu vou falar desse assunto. Mas ele teve uma conversa com esse cara que tá na capa aí, Felipe Maestro. Felipe do Vasco, como eu gosto, como eu conheci na época, Felipe do Vasco. Gente, o Rayan é joia da base do Vasco. O Rayan, ele passou por todas as seleções, divisões de base e tudo mais. Rayan é filho do Valquimar, que foi zagueiro do Vasco lá em 97, 96, 97, 98, enfim. Ali na época do Felipe, do Pedrinho, são amigos e tudo mais. O Rayan é um jogador com muito potencial. O Rayan é realmente um craque, né? Esse jogo com o Flamengo, que ele deu aquela arrancada, que ele puxou aquele contra-ataque, ficou muito claro. Em alguns momentos, eu reconheço até que o Rayan só tem 18 anos, né? Tá naquele processo, né, de maturidade, né, e tudo mais. Mas é um menino que é craque, é nossa base, revelando mais uma joia. E a informação ontem do Flávio Dias, canal Atenção Vascaínos, e aí eu conversando agora há pouco, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Emerson Rocha, que durante a madrugada aí tá indo trabalhar, Emerson que não para. Emerson conversando comigo, me passou algumas situações envolvendo o Rayan e tudo mais. Foi muito bacana, foi muito legal o nosso papo. O Rayan, tá, teve uma consulta aí ao Vasco de maneira direta de clubes da Europa, conversando com a diretoria do Vasco, Pedrinho, Felipe e tudo mais, tá? Vários clubes da Europa estão interessados no passe do Rayan. Inclusive, olheiros, tá, da Europa estiveram no jogo do Vasco com o Flamengo no Maracanã agora, no último domingo, para observá-lo, né? E de repente o Rayan faz um lance sensacional, um lance que acabou terminando ali no gol do Vasco, gol do Felipe Coutinho. Então, assim, clubes da Itália, né? Clubes da Espanha, como Betis, desculpa, Milan, Aston Villa, né? O grupo do John Textor também estaria interessado aí em levá-lo para o Lyon da França, né? Mas o negócio não é tão forte assim, porque não é muito vantajoso para o Vasco. Então, é realmente uma situação que chama atenção, tá? Uma outra informação aqui, informação importante. O Rayan só não foi vendido antes, só não saiu antes, porque o Vasco avançou na Copa do Brasil, né? Das quartas para as semis da Copa do Brasil. Aí, o Rayan é um menino que vem jogando, com o técnico Rafael Paiva também, né? Vale ressaltar isso aqui, cabe ressaltar. E aí a galera vai perguntar, pô, Eduardo, mas e a questão financeira? Justamente por isso, para fortalecer o caixa. Eu vou pegar como exemplo aqui o nosso maior rival, tá? Nosso maior rival, que lá atrás passava por maus bocados, era o clube que mais devia no Brasil, tá? Eu tô falando de muito tempo não, tô falando aí 10 anos atrás, quando eles recomeçaram, né? Então, assim, o que eles fizeram? Pegaram as joias, tô falando aqui Vinícius Júnior, e na época eu cobria a base, na época eu tinha acabado de me formar, cobri base, cobri Vinícius Júnior na base, Paquetá. Então, assim, o que aconteceu?
Eles venderam. E uma coisa é você, venderam Vinícius Júnior, venderam Paquetá, o que aconteceu? Reforço no caixa. E eu estou falando de 300, 400, 500 milhões. Então, assim, quando você recebe uma grana dessa, eu estou falando da Europa, esses caras pagam em euro. Né? Vamos lá, o Vasco recebe 100 milhões pelo Ryan, daqui a pouco, e temos outras joias, como Estrela, Leandrinho, Lincoln, outras joias. Aí você, é normal, faz parte do mundo do futebol, mercado da bola. Aí você vende esses garotos, essas promessas, para a Europa. Você fortalece o teu caixa. Fortalecendo o teu caixa, você tem condições de investir, como o nosso maior rival, como o Palmeiras, né? Você investe o quê? No campo. Jogadores de qualidade. Jogadores um pouco mais experientes. E quando você fortalece o teu elenco, você conquista títulos. Títulos gera receita. Então você começa a movimentar ainda mais. Tá aí a classificação do Vasco para a Copa do Brasil. Quantos milhões que o Vasco já lucrou só classificando, avançando na Copa do Brasil. Então é claro que você começa a ganhar como se fosse ali um aparelho de respiração no hospital. O Vasco estava ali, respirando por aparelhos. Aí começa a aumentar a respiração, começa a ganhar fôlego, começa a entrar no mercado, começa a montar times fortes, a conquistar títulos. É assim, pagando em dia, sendo honesto com os jogadores, ó, funcionários do clube, todo mundo, o clube correto, o que o Vasco não era há muitos anos. Então, assim, eu estou falando aqui só dessa possível venda do Ryan, que vai ser a maior venda da história do Vasco, tá? Certamente. Então, assim, essa questão envolvendo um novo Vasco já está acontecendo. Já está acontecendo. Então, lembrando aqui, cabe ressaltar que o Ryan jogou, repetindo, em todas as categorias de base da seleção. Ele vai agora disputar o Sul-Americano com a seleção. Isso também é muito importante. É um jogador que faz gol com a seleção brasileira, é o titular da seleção brasileira. E, pô, às vezes não entrega e tal, mas quando você para enxergar a idade do jogador, tô repetindo isso aqui, 18 anos só, processo de maturidade, isso é normal. Aí você pega lá atrás o Felipe, maestro, tá? Eu lembro muito bem. Felipe subiu com 19, desceu de novo para a base. Subiu com 20, desceu de novo para a base. Com 21, Antônio Lopes, e era o César Prates, o lateral esquerdo do Vasco, então, na época. Excelente lateral. Coloca o Felipe para jogar, o Felipe arrebenta, se destaca com 21 anos de idade. Aí sobe ele e o Pedrinho também com 21. Então, assim, é essa a história do Vasco. O Vasco sempre viveu e conquistou através da sua base. Edmundo, Romário, Felipe, Pedrinho, entre outros jogadores. Elton, Carlos Germano, Roberto Dinamite, gente, Bismarck. Eu vou ficar falando de Giovani, Pequeno Príncipe, então eu vou ficar falando de ídolos do Vasco o vídeo inteiro. Então, assim, para quem não conhece essa história, a história é essa é a história do Vasco. Então, essa questão do Felipe, principalmente, que vem conversando com os jogadores do Vasco, da base do Vasco, vem dando confiança, vem falando a história dele. Se o Felipe pregar a história dele para os jogadores da base, ó, a mentalidade vencedora. E lembrando aqui, o Felipe, hoje, diretor técnico do Vasco, esse cara é um iluminado, gente. Iluminado, de coração. Eu sou fãzaço dele. O Felipe não é muito de falar, não. O Felipe é mais na dele, não fala com ninguém assim, não. Sabe, ele é mais quietão, então é um cara muito sério, né? E tá tudo certo, né? Mas eu sempre fui fã do Felipe, né? Eu sempre fui canhoto também, eu tentava ali imitar o Felipe e tal, jogando bola nas minhas peladas e tudo mais. E assim, o Felipe subiu da base profissional conquistando. Daí o Felipe depois foi conquistando, saiu do Vasco. Teve aquela venda dele para Roma, né, lá e tal. Aí deu rolo, porque seria uma venda histórica também. Na época, tô falando aqui de 2000, 99 e 2000. O Felipe saiu, isso na minha cabeça, tá? Que eu lembro do Vasco para Roma por 20 milhões. 20 milhões de reais na época. Então, era assim, era dinheiro lá em cima. Quem fez a venda na época foi Eurico Miranda, e o presidente era o Calçada. Então, assim, aí depois deu alguma coisa na negociação que o Felipe acabou voltando para o Vasco. Mas sempre foi um cracaço. E agora, e voltou para o Vasco conquistando também de novo. Né? Aí ele volta, conquista brasileiro, aquela virada histórica do Vasco na Mercosul, ele também estava com o elenco do Vasco ali, era um cara... Aí ele sai de novo depois do Vasco, ele passou pelo Atlético Mineiro, pelo Palmeiras, enfim, mas pelo nosso maior rival, o Flamengo, Fluminense,
e voltou em 2011 para o Vasco. Na verdade, voltou em 2010 para 2011, né? E conquistou mais uma vez a Copa do Brasil. E agora ele retorna ao Vasco como diretor técnico e o Vasco começa a crescer novamente, começa a resolver problemas graves que tinha com jogadores, elenco e tudo mais. E aí eu falo, o cara sabe das coisas, né? E aí eu não estou falando só do Pedrinho, não. Agora eu estou falando do Felipe. Tem que exaltar esse cara. O trabalho dele nos bastidores, fantástico, fantástico. Tá certo? Então, parabéns, Felipe, e obrigado pela dedicação ao Vasco. Voltando aqui, continuando o assunto Rayan. Rayan tem contrato com o Vasco até o final de 2025 e assim, seria uma venda certeira do Vasco aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos lá, se o Vasco esperar mais um pouco, até o meio do ano que vem, um exemplo, junho, julho, o Rayan pode assinar um pré-contrato com outro clube de graça. Então, é interessante para o Vasco fazer logo essa venda. Repetindo aqui, o Vasco tem outras joias como JP, Estrela, Leandrinho, GB, Lincoln e muito mais. Então, as joias, né, realmente, eles são o futuro do Vasco. Esses meninos são o futuro do Vasco. E muito obrigado aí a todos. Olha só, gente, eu quero falar sobre novo estádio. Isso por quê? O Vasco poderá mandar jogos no estádio Luso Brasileiro durante a reforma de São Januário. Eu conheço muito bem o presidente da Portuguesa, aqui da Ilha do Governador, aqui do Rio de Janeiro, Marcelo. É um cara espetacular, um cara sensacional. Um abraço, Marcelo. Vou falar uma coisa para vocês. O estádio Luso Brasileiro ali, quando você... Pô, Eduardo, não tem muito espaço, mas ele tem estrutura para arenas, tá? E eu estou falando uma arena de 40 mil pessoas, tá? Botafogo começou o projeto lá atrás, construiu ali uma arena e jogava para 30 mil, 40 mil pessoas. Depois o Flamengo pegou o espaço, alugou o estádio da Portuguesa e também jogava ali para 30, 40 mil pessoas. E assim, ali o gramado é maravilhoso, o estádio é maravilhoso, sabe? A estrutura é muito boa, né? Tem ali o ginásio por dentro e tudo mais. É realmente muito bacana a estrutura do estádio da Portuguesa da Ilha. E Eduardo, não sei como é que está a negociação, como é que o Pedrinho está negociando essa questão, mas seria muito importante, Pedrinho. Eu conheço, vi, eu cobri jogos ali na Ilha do Governador, realmente com aquela estrutura, foi muito bacana, sabe? Deu vida ali na Ilha do Governador em relação à movimentação de torcida. Lembrando, gente, que a única questão é que na ilha você tem uma entrada e a mesma entrada é a saída, né? Então, assim, realmente causa um trânsito ali e tudo mais, mas para o Vasco, pensando na instituição, pensando no clube, seria bacana, né? Um estádio próximo, próximo do aeroporto também do Galeão, que fica na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, pensando lá na frente, seria sensacional para o Vasco pensar nessa estrutura, começar a montar essa estrutura já para o ano que vem, de repente fechar um contrato aí com a Portuguesa, com o Marcelo, né, que é o presidente da Portuguesa da Ilha do Governador, e seria realmente sensacional. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos envolvendo esse novo estádio para o Vasco estar mandando os jogos aqui no Rio de Janeiro. E para fechar, o Vasco continua, né, a preparação do time para o jogo com o Palmeiras. Certamente, né, teremos novidades na equipe titular. O Jean Davi, que não foi bem no jogo com a equipe do Flamengo, acabou não passando uma boa impressão ali para a torcida. E o Emerson Rodrigues, que já vinha jogando bem, entrou muito bem no jogo, fez o cruzamento para o gol do Coutinho. Na verdade, ele não fez o cruzamento para o gol do Coutinho, né? Ele cruzou para o Puma, o Puma cruzou para o Coutinho foi lá, fez de cabeça, empatando o jogo contra a equipe do Flamengo. Então, para fechar, preparação firme, forte. Eu tenho certeza que o Vasco, né, vai fazer um grande jogo também contra a equipe do Palmeiras domingo no estádio Mané Garrincha. Vamos aguardar, ainda hoje eu volto com informações do Vasco, notícias importantes do Vasco. Peço mais uma vez a tua inscrição aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se, deixa o like no vídeo, compartilha aí o canal com seus amigos, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, Facebook e muito mais. E para finalizar, gente, por conta dessas viagens, essas questões envolvendo o canal, esse recomeço do canal, realmente um ano de muita luta aqui para o canal Vasco Connection, tá? Para o Eduardo Ferrari também. Então, eu vou deixar um Pix aqui na tela passando para você, caso você queira, caso você possa abençoar o canal aqui com qualquer tipo de valor.
vai estar ajudando demais, tá certo? Então temos uma meta aqui, tá muito difícil, né? Tá tudo muito complicado, mas tem um Pix passando aqui na tela para vocês. Repetindo aqui, não importa o valor. Daqui a pouco, no segundo vídeo, é claro que eu vou dar o nome das pessoas, vou agradecer as pessoas aqui no canal que estão contribuindo aqui com o canal Vasco Connection também, tá certo? Então, repetindo, Pix passando aqui na tela para você. No mais é isso, muito obrigado do fundo do meu coração, que Deus possa abençoar a vida de vocês 30 vezes mais. A cada um que abençoa, cada um que ajuda o canal, seja com like, seja com inscrição, seja através do Pix, seja virando membro e muito mais, tá certo? Então é isso. Deixo aqui minha gratidão a todos vocês, um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.